Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio estar aqui nessa manhã gelada, né? Mas aqui aquecidos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus irmãos, a gente vai dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo em Apocalipse. Nós começamos há 2 semanas no texto propriamente dito, né? E hoje nós vamos continuar o estudo dessa carta, né? Porque o Apocalipse, a gente fala livro, mas ele na verdade ele tem uma estrutura de carta. E como nós estamos vendo agora nessa minissérie, nós estamos trabalhando as cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos ver sobre a igreja de Esmirna. Semana passada o pastor Patrick introduziu o assunto das igrejas, e hoje nós vamos estar falando da segunda igreja, a igreja de Esmirna. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, leremos os versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, nós lemos a sua palavra e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abra o nosso coração, a fim de que esse entendimento, Pai, que só pode ser dado pela iluminação do Espírito Santo, faça frutificar em nossas vidas. Te louvamos, Deus, por esse momento, consagramos a nossa vida, esse momento de estudo a Ti, ó Deus. Que esse momento seja um momento onde nós possamos contemplar mais a sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. E que as nossas vidas, Pai, fora dessas 4 paredes, seja uma vida que frutifica nesse mundo que tanto precisa de Jesus. Te louvamos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, semana passada, como nós estamos trabalhando, iniciamos a falar das 7 igrejas do Apocalipse, que são os destinatários originais da carta do Apocalipse, né? Então, é interessante a gente entender um pouco mais de como que era o contexto, porque o propósito, o cenário que estava sendo demonstrado ali, sendo dado ali, é no contexto das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje, né? Para que os irmãos se situem, né? De qual que é o ambiente que está acontecendo. E é claro, não apenas um meio geográfico, mas também um meio cultural, um meio econômico, na qual essas igrejas estavam. É importante a gente levar em consideração que nesse momento existia um imperador, o imperador Domiciano. Ele estava, muito provavelmente, que já era o final do seu domínio, né, do seu reinado, por assim dizer, né, o imperador Domiciano, e era ele o responsável pela perseguição naquele momento da vida da igreja ali, que essas 7 igrejas estavam passando, estavam sofrendo. Nero tinha sido anterior e agora estava sendo o imperador Domiciano, que também perseguia a igreja. Roma, nesse momento, não perseguia de uma forma oficial a igreja. Perseguia justamente pelo motivo de que existiam pessoas que não adoravam o imperador. Porque o imperador era uma personalidade de uma divindade, naquele momento, naquele contexto. Ou seja, o ambiente em que essas igrejas estavam era um ambiente de paganismo, de religiosidade pagã, de idolatria. E essas igrejas, aqui as 7 igrejas do Apocalipse, lidavam, nos seus contextos de cidade,
também com isso, tinham que lidar com isso. Não era à toa que Jesus estava conversando com essas igrejas. Não era à toa que Jesus se apresenta às igrejas de forma que vai engrandecer a sua majestade. Então, tem aqui um contexto de idolatria. Para os irmãos terem uma ideia, as principais adorações, os principais deuses que eram adorados nessas cidades, das 7 igrejas do Apocalipse, são os seguintes: Éfeso e Tiatira, eles tinham uma deusa em comum, a deusa Diana, ou a deusa Ártemis, né? Dependendo da tradição romana ou grega, é a mesma divindade ali adorada, que era a deusa da caça, a deusa da fertilidade, a deusa da natureza. Então, era esse culto que era prestado em Éfeso, na cidade de Éfeso, e na cidade de Tiatira, que a gente ainda vai ver essa cidade, né? Esmirna e Sardes, Esmirna é a igreja que nós vamos estar trabalhando hoje, lá tinha adoração à deusa Cibele, que era considerada a mãe, a deusa mãe, a mãe das pessoas, a quem criou as pessoas. Então ali existia adoração a essa deusa, a deusa também atrelada à fertilidade, à criação e tudo mais. Em Pérgamo, lá existia o culto ao imperador. E na igreja de Esmirna também acontecia o culto ao imperador. Nós vamos ver um pouquinho sobre a cidade daqui a pouco, e a gente vai aprofundar um pouco sobre essa questão da adoração do imperador. Em Filadélfia, nós vemos ali a adoração ao deus Dionísio, que era o deus das festividades, o deus do vinho, conhecido também como deus Baco, né? Daí que sai o nome, os nomes o bacanal, né? Que era a forma de como prestar culto a esse falso deus das festividades, da imoralidade também, né? Não era simplesmente uma festa de alegria, simplesmente. Em Laodiceia, o principal deus ali adorado era Zeus. Esse era o contexto de adoração primária dessas 7 cidades, na qual essas igrejas estavam ali, nesse contexto. E nesse momento da história da igreja, os cristãos enfrentavam dois tipos de hostilidades, duas frentes de hostilidade. Os judeus, né? Os judeus, eles foram os primeiros perseguidores da igreja. A gente vê isso todo na narrativa de Atos, né? Tanto que a perseguição foi um instrumento de Deus para que a igreja se propagasse, para que a igreja ela expandisse, né? Foi um meio provisório de Deus para isso, né? Mas a gente vê a atuação dos judeus nesse aspecto. O apóstolo Paulo, quando ele vai para Roma, por exemplo, ele vai lá porque os judeus estão perseguindo ele por ser um cidadão romano. Ele apela: não, eu quero ser julgado como um romano, para sair da situação de como os judeus estavam tentando minar o evangelho. E é claro, Deus, na sua providência, na sua soberania, utilizou da perseguição, mais uma vez, através da vida de Paulo, mesmo estando preso, para que então, ali naquele contexto de Roma, o centro do governo daquele momento, pudesse estar então ouvindo o evangelho. Deus é soberano. A gente não entende muitas vezes, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para que a missão continue, para que a missão sempre continue, né? E Roma, né, aqui propriamente dito, nesse momento da igreja, Roma já estava sendo uma das frentes hostis em que os cristãos estavam enfrentando. Então Roma, nessas cidades, em outros lugares também do Império Romano, perseguiam os cristãos justamente por pressão econômica e social, né? Se exigia que os cristãos também, como qualquer cidadão romano, participasse da vida da cidade, participasse da religiosidade das cidades, do império, no modo geral, né? Existia também, e essas festas, essas adorações, não era simplesmente, vou lá participar e está tudo bem. Era literalmente ser confrontado com seus princípios. Os princípios cristãos de santidade eram ali de forma muito emblemática confrontados. Semana passada a gente viu sobre a igreja de Éfeso, por exemplo, e lá Jesus fala que ele odeia a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas, o pastor Patrick citou ali,
era um homem Nicolau, muito provavelmente era um dos discípulos, dos diáconos que foi chamado. Lá em Atos 6, lá a gente vê a escalação dos primeiros diáconos, né? Segundo a melhor interpretação, são os primeiros diáconos. E lá você vai encontrar um homem chamado Nicolau. Tem gente que diz que é esse Nicolau aí que começou com a prática dos nicolaítas, né? Que era muito parecida. Os nicolaítas também seguiam a prática de Balaão, né? Lá em Números a gente vê o profeta Balaão ali oferecendo ali, vendendo a profecia, a declaração de que Israel deveria ser destruída, mas ele só conseguia abençoar, né? Então a prática dos nicolaítas, ela cede essas pressões. Não, meus irmãos, não tem problema vocês adorarem um imperador. Depois vocês, é só para engambelar, é só para, tipo assim, só para que vocês não sofram perseguição. Adorem o imperador, vão nessas festas, depois vocês se arrependem. Essas eram as práticas dos nicolaítas. Por isso que Jesus fala à igreja de Éfeso, ó, vocês estão indo muito bem repreendendo os nicolaítas, não suportando os nicolaítas perto de vocês. Vocês odeiam os nicolaítas, assim como eu odeio os nicolaítas, porque estavam seguindo essas práticas de relativização da fé. É diferente de hoje, né? Não, né? Hoje estamos vendo muito isso, a relativização da fé, aderindo coisas que são convenientes para a vida cristã. Então, o Apocalipse, ele faz sentido, não apenas para a igreja do primeiro século, mas ela precisa fazer sentido na nossa vida. A gente precisa olhar para um contexto como essas igrejas estavam passando e tentar olhar para a nossa realidade e ver. Isso aqui também não é diferente. Não é diferente. Tanto que a gente vê, dentro da estrutura de Jesus falando com cada igreja, onde Jesus ele não fala com uma igreja especificamente no modo total. A princípio ele fala, estou falando agora com a igreja de Pérgamo, estou falando agora com a igreja de Tiatira e tal. Mas no final ele fala, quem tem ouvidos ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Então é uma lição, é um ensinamento que Jesus não tem apenas para uma igreja local específica, mas as igrejas como um todo, né? Essas 7 igrejas estavam representando a igreja como um todo. Por isso que são número 7, por isso que são 7 igrejas. São 7 igrejas literais ali, mas que estavam representando, através desse simbolismo, por uma realidade muito maior do que simplesmente 7 igrejas locais, mas para a totalidade da igreja. A igreja que se espalha por todo o tempo, em todos os lugares, né? Então, isso aqui, o que a palavra de Deus tem a nos falar, também vale para nós hoje. E a igreja de Esmirna não é diferente. Uma outra questão que é interessante a gente perceber nessas cartas é que tem uma estrutura. Sempre tem uma estrutura de como elas são construídas. E isso dá um brilho para o estilo literário de Apocalipse, que é uma carta. Então a gente vê Jesus se apresentando sempre, né? Jesus ele endereça isso, né? Tem um destinatário que é o anjo da igreja. Jesus ele se identifica de uma forma muito intencional. A gente vai ver um pouco sobre isso, por que Jesus representa a Esmirna hoje como o primeiro e o último, e aquele que esteve morto e tornou a viver. A gente vai entender o porquê disso, por que Jesus se apresenta dessa forma. Não é aleatório, é intencional como Jesus faz isso. Jesus, ele fala aqui dentro da estrutura, fala que conhece as obras daquela igreja. Depois Jesus ele vai fazer uma repreensão ou um elogio, ou ele vai fazer ou ele vai só elogiar, ou ele só vai criticar, né, ou só vai repreender. E nós vemos ali também promessas na sequência e ameaças, né? Jesus ele fala assim, olha, se você não fizer isso, que nem a igreja de Éfeso, eu vou tirar o candelabro no meio de vocês. Eu vou fazer isso. Volte ao primeiro amor, né? Volte ao primeiro amor, isso é importante, né? Tem a promessa do vencedor e, por último, como em qualquer outra carta ali também, tem a exortação para o ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui nessa estrutura, a gente já pode perceber que as igrejas que recebem só elogios é Esmirna e Filadélfia. Tenho certeza que os irmãos conhecem alguma igreja chamada Filadélfia por aí. Em qualquer lugar que você for, deve ter, na cidade tem alguma igreja chamada Filadélfia, não é verdade? A gente tem até uma igreja presbiteriana Filadélfia aqui em Curitiba, por causa da fidelidade dessa igreja. É uma igreja que recebe elogio, mas também Esmirna recebe esse elogio, recebe um elogio, e somente isso. 2 igrejas que receberam elogios.
As igrejas que recebem elogios e críticas, a gente já viu uma, que foi a igreja de Éfeso, né? O elogio de que elas eram muito boas na doutrina, mas a crítica é que abandonaram o seu primeiro amor, né? E junto com Éfeso, nessa pegada de elogios e críticas, tem a igreja de Pérgamo, de Tiatira e a igreja de Sardes. E aqui só recebe crítica, aqui só recebe paulada, é a igreja de Laodiceia, que é a última igreja que a gente vai ver. Que, ao meu ver, recebe, por mais que receba só críticas, recebe a melhor das promessas. A melhor das promessas, mostrando o quanto Jesus nos ama, né? Então, é muito comum, né, é extremamente comum, é totalmente comum nessas cartas, a gente vê as expressões conheço, vencedor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e sempre oferece uma estrutura aqui, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmirna, onde a gente vai ver que ela recebe o elogio porque ela suporta o sofrimento, e que a instrução que ela recebe é que ela deve ser fiel até a morte, cuja promessa é receber a coroa da vida. Receber a coroa da vida. E nesse aspecto, a gente então entra, propriamente dito, no que diz a carta de Jesus à igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna era uma igreja sofredora, era uma igreja perseguida, era uma igreja pobre, era caluniada, era aprisionada, ela enfrentavam a própria morte, mas, diante disso tudo, era uma igreja fiel a Jesus Cristo. E nesse aspecto nós vemos um caráter bem estabelecido pelo poder da palavra, pelo que o Evangelho faz em nossas vidas. Para que a gente entenda melhor do porquê que Esmirna era sofredora, era perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, que enfrentava a morte, a gente precisa ver o contexto da cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna é importante nós entendermos para que a gente tenha uma noção, uma compreensão melhor. A cidade de Esmirna ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. E em 600 anos antes de Cristo, essa cidade ela foi conquistada pelos lídios, né? E que mais para frente ela foi conquistada pelos persas. Diante do domínio persa na época, na mesma época em que a gente vê os escritos de Daniel, por exemplo, né? A gente vê que ali teve o domínio daquela região ali onde é a Turquia hoje pelos persas, e a cidade de Esmirna também foi dominada por esse império da antiguidade. Mas ela foi reconstruída, ela foi tomada pelos lídios, destruída, foi tornado como se fosse um vilarejo, mas ela foi reconstruída por um dos generais de Alexandre o Grande, que foi o império que dominou os persas, o Império Macedônico. E depois da morte de Alexandre o Grande, os generais dele eram os governantes do Império Macedônico. Um desses generais era um homem chamado Lisímaco. E ele reconstruiu, então, a cidade de Esmirna no ano 200 a.C. Isso aqui já é um período intermediário do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá? Então, aconteceu em 200 anos antes de Cristo a reconstrução de Esmirna. Então, Esmirna era uma cidade portuária, era o principal porto ali da Ásia Menor. E a Ásia Menor era importantíssimo para o Império Romano, porque era o caminho por onde ia para o Oriente, para comércio, para domínio e tudo mais. E Esmirna é onde se situava o principal porto daquele meio, da Ásia ali, né? Então era uma cidade extremamente portuária, e também por conta disso, por ser extremamente comercial, era uma cidade extremamente próspera, rica. E nisso a gente já sabe o porquê. Jesus ele fala para a igreja ali no versículo 9, fala da pobreza da igreja, mas que na verdade eles são ricos. Os verdadeiros ricos daquela cidade não são os esmirnienses, mas são os crentes de Esmirna. É por conta disso que Jesus já ressalta essa importância, essa verdadeira riqueza dos esmirnienses, né? Dos cristãos em Esmirna, melhor dizendo, né? Então, era uma cidade tão grande, era uma cidade tão maravilhosa que ela era chamada de Flor da Ásia, ou Coroa da Ásia. A gente não vê uma promessa da coroa da vida aqui? A gente já vai entender o motivo pelo qual
Jesus ele fala essas coisas para os crentes em Esmirna, né? E ela é uma cidade muito próxima a Éfeso. Ela chega a ter 55 quilômetros de distância, onde era Éfeso e onde é Esmirna, né? Só um parênteses aqui: das 7 igrejas, das 7 cidades onde estavam as igrejas, Esmirna é a única cidade que existe hoje. É a única. Ela, na verdade, ela não é gloriosa como antigamente. Hoje ela é uma cidade turca, né? Que se chama Izmir. Izmir, quase Esmirna, né? Mas só mudou o nome por influência muçulmana e tudo mais que a gente encontra naquela região. Então, fechando esse parênteses, então a cidade de Esmirna naquela época, ela disputava a sua influência com Éfeso. Eram as 2 principais cidades da Ásia Menor. Então, existia ali um conflito. E Esmirna, ela foi a única cidade que recebeu o privilégio, naquele contexto pagão, de construir um templo ao imperador. Era a única cidade. Muitas cidades que estavam disputando esse privilégio. Mas somente Esmirna recebeu ali a bênção, por assim dizer, de fazer o templo ao imperador Tibério, que era um imperador ali na época do ano 26 depois de Cristo. Ou seja, Jesus estava em seu ministério, provavelmente, né, porque existe uma margem de erro ali do antes e depois de Cristo, né? Provavelmente Jesus estava iniciando seu ministério quando Esmirna estava construindo o templo ao imperador Tibério aqui, né? E Esmirna, ela se orgulhava de ser o quê? Fiel a Roma. Era uma cidade que tinha muita alegria em falar o quão romana ela era. Porque ela era a principal cidade, principal porto do império ali naquela região. Era uma cidade que tinha o templo propriamente dito do imperador. Né? Era uma cidade extremamente rica, era chamada de coroa da Ásia, não era à toa. Então, Esmirna ela era muito fiel ao imperador. E não só isso, Esmirna ela tinha a sua beleza própria ali, no que diz respeito aos seus edifícios. Ela era proeminente na medicina da época, ela era proeminente também na ciência da época. Um dos deuses que era adorado em Esmirna era Esculápio, o deus da medicina, que o símbolo dele é aquela cobrinha que a gente vê, né, no símbolo da medicina, sabe? É uma referência a esse deus grego, né, Esculápio, né? Então era o deus da cura, o deus da medicina, que também era adorado em Esmirna. E então ela era conhecida então como a coroa de Esmirna, porque a disposição em que seus edifícios eram colocados, ela era situada num monte, e ela parecia que seus edifícios formavam então uma coroa ali. Então a cidade em si ela parecia uma coroa. Então, por causa desses edifícios. E ali também, Esmirna, isso aqui é uma curiosidade muito interessante, ela possui uma espécie de árvore que produzia uma substância da onde saía a mirra. E mirra, em grego, é Esmirna. Se fala desse jeito, Esmirna. Era por conta disso que a cidade tinha esse nome. Por causa desse fator ornamental, né? Mirra era um dos elementos que Jesus recebeu ali quando ele era criança, né? dos magos do Oriente, né? Fazendo alusão ali a mirra era uma substância para embalsamar, né? Então era comum também era produzido também nessa cidade, Esmirna. Então a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, como a gente vê aqui Jesus falando. No entanto, era nela que existia a verdadeira riqueza, porque diante desse contexto todo em que a igreja estava, onde ela via a maravilha daquela cidade, a nobreza daquela cidade, a influência daquela cidade, não, isso aqui é riqueza. Ela olhava para a volta dela, não, isso aqui é riqueza, eu vivo uma cidade rica e eu sou pobre. Não, Jesus fala assim, olha, vocês são pobres para eles, sim, claro que são, mas para mim vocês são ricos, porque vocês são fiéis. Ao mesmo tempo que Esmirna era fiel ao império, os crentes em Esmirna eram fiéis a Jesus Cristo.
Então tem um porquê de Jesus estar se falando essas coisas e consolando os crentes aqui dessa forma, né? E Jesus, ele se apresenta fazendo já falando sobre o seu consolo nele mesmo, sobre os crentes que estavam sendo perseguidos ali, a ponto até mesmo de morrer. Jesus, ele se apresenta como o primeiro e último que estava morto e tornou a viver. Num contexto mais amplo, Jesus, ele se apresenta dessa forma, aquele que estava morto e voltou a viver, justamente por causa do contexto em que a cidade de Esmirna conhecia. Era uma cidade que havia sido destruída no passado, mas que foi reconstruída e ficou gloriosa. Uma cidade gloriosa, uma cidade que não era nada, virou em nada quase, e que de repente virou uma cidade maravilhosa. A coroa da Ásia, a flor da Ásia. Né? Então, era intencional isso que Jesus estava falando. Mas num contexto mais próximo, mais interno na Bíblia, Jesus, ele está aqui se apresentando da mesma forma como Deus, ele se apresenta em Isaías 44. Eu quero convidar os irmãos a abrir lá em Isaías 44. Isaías capítulo 44, versículo de número 6. Isaías 44, 6. Que diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. E também o texto de Isaías 48, versículo 12. Isaías 48, versículo 12. Que diz o seguinte: Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui a gente já consegue fazer várias aplicações, só nessa comparação. Jesus, ele está se apresentando não apenas como aquele que consola e que detém a morte, e de que sabe todas as coisas e do porquê as coisas acontecem, mas Jesus também está se apresentando como o Deus do Antigo Testamento. E nisso a gente consegue entender que Deus, ele é um. Fora de Deus não há outro Deus. Isso aqui é Apocalipse, eu entendo, só um outro parênteses que estou falando aqui. Apocalipse, ele é uma criptonita para os testemunhos de Jeová. Porque Jesus se apresenta da mesma forma como Deus se apresenta no Antigo Testamento. Eu sou o primeiro e o último. Então aqui a gente já pode ter até mesmo um bom ponto para que a gente possa estar defender a nossa fé diante de seitas como o Testemunho de Jeová. De que falando, não, Jesus é um Deus criado por Deus. Né? Mas não, Jesus está se apresentando como o próprio Deus no Antigo Testamento aqui. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava morto e tornou a viver. Então Jesus, ele se apresenta como também sendo Deus do Antigo Testamento aqui. E nisso existe o consolo e segurança para muitos membros da igreja em Esmirna que estavam correndo o risco do martírio. Porque ali, uma das formas, e a gente vê isso no versículo 9, né, sobre a pobreza, sobre a tribulação que a igreja de Esmirna, na primeira parte do versículo 9, sobre essa tribulação que os crentes de Esmirna estavam passando, eram referentes às suas dificuldades sociais. Muitos crentes que não adoravam o imperador, era meio que uma condição. Você adora o imperador? Então beleza, você vai ter uma vida muito boa aqui. Mas se você não adora, então você não vai ter emprego. A gente vai confiscar a sua casa. Você não vai ter propriedade nenhuma. Então era esse tipo de dificuldade que os crentes em Esmirna estavam passando. O desemprego devido à fé que professavam e esses confiscos da propriedade. E a palavra aqui, pobreza, ela tem um sentido de não ser apenas pobre, de ter pouco recurso, mas de ser extremamente pobre. Extremamente pobre. Era uma igreja que passava necessidade. Era uma igreja onde tinham pessoas que passavam fome. Era uma igreja onde existiam pessoas que não tinham o que vestir, muitas vezes. Era uma igreja extremamente carente. Então, esses cristãos, eles eram também a parte mais pobre da população.
esses crentes a igreja de Esmirna eram compostos pelos mais pobres da cidade de Esmirna. Era uma cidade extremamente rica, mas aqueles crentes, eles eram paupérrimos, socialmente falando. E é interessante ver como Jesus se apresenta como esse consolo, esse conforto diante da tribulação. Vocês estão morrendo, mas eu estive morto, mas agora eu vivo. Eu conheço todas as coisas, porque eu sou o primeiro e o último. E eu sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos, porque vocês se mantiveram fiéis a mim. Essa era a verdadeira riqueza. E era interessante, porque os cristãos, no contexto de Império Romano, eles eram acusados de muitas coisas. Muitas coisas. Uma dessas coisas era que os cristãos eram chamados de canibais, porque eles comiam o tal de um corpo e o sangue de um tal Cristo que andava por aí, um tal de Jesus, que nem nós fizemos hoje de manhã, não é verdade? Os cristãos eram chamados de canibais por conta disso. Eles estão comendo o corpo e o sangue de alguém. Aí, de um tal de Jesus, nunca ouvi falar, né? Um tal de Cristo. Eles são canibais, né? Eles eram também chamados de imorais, porque eles viam um casal, um marido e uma mulher, e falavam, ô minha irmã. Eles eram chamados de incestuosos por conta disso também, né? Poxa, irmãos estão se casando? Como assim? Não era comum, no contexto romano, os que professavam a mesma fé se chamarem de irmãos naquele momento. Eles eram também chamados de divisores de famílias, porque eles largavam tudo, aquilo que Jesus falava, deixa teu pai com os mortos, deixa teu pai lá com os mortos, mas precisa enterrar, deixa lá, se você quiser me seguir, você tem que deixar. E Jesus ele falava assim, eu vim também trazer ali separação entre pais e filhos. É um texto difícil a gente compreender, mas Jesus a gente estava querendo trazer a ideia de que se você não ser 100% entregue a mim, você não é meu seguidor de verdade. E é nesse aspecto, tinha muitas pessoas que estavam deixando suas famílias, deixando as suas crenças por causa de Jesus. Então os cristãos estavam sendo acusados também de serem divisores de famílias. Olha só que interessante, os cristãos também eram chamados, sabe do quê? De ateus. De ateus. Diante de uma renca de divindade que existia nesse contexto, os cristãos não adoravam esses deuses. Eles adoravam um tal de Cristo. E esse Cristo, na verdade, eles não falavam, eu adoro um tal de Cristo. Não, eu adoro o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ué, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores não era o imperador? Para você pode ser, para mim não. Vamos perseguir então, porque só existe um único rei aqui que é o imperador. Ele que manda em tudo. E os cristãos falavam, não, Jesus é o rei. E por conta disso, porque os crentes não acreditavam nas divindades das cidades, onde eles estavam, independente se era na Ásia Menor, onde eles estivessem, eles estavam ali então sendo perseguidos por ateísmo também, né? E eles eram tratados também como revolucionários, porque eles se negavam a dizer, nesse mesmo aspecto ateísta, eles se negavam a dizer que o imperador, o César, ele era o Senhor sobre tudo e todos, né? Os cristãos negavam isso. Então os cristãos eram acusados de canibais, acusados de incestuosos, acusados de divisores de famílias, acusados de ateísmo, acusados de revolucionários. Toda essa série de acusações a igreja de Esmirna estava passando. Ah, você é crente? Então você é tudo isso. E é muito interessante porque hoje em dia a gente vê que o mundo está tão polarizado, um outro parênteses que estou fazendo aqui, ou você acredita no que eu creio ou você é meu inimigo. É assim que a gente tem tratado. Isso, infelizmente, a gente tem trazido até mesmo para dentro da igreja isso. Ou você acredita nos meus princípios e valores, naquilo que eu entendo ser cristianismo, não precisa estar na Bíblia, mas o que eu entendo ser cristianismo, ou você não é crente de verdade, como eu sou. Infelizmente, nós temos muita dessa postura. E a gente precisa entender que nós somos irmãos. Nós confessamos o mesmo Cristo. Diferenças vão existir, claro que vão. Mas nenhuma delas deve ter sua importância no fato de dizer que de trazer a nossa identidade como filhos de Deus e irmãos em Cristo que nós somos. Nós não podemos ter essa mesma postura, digamos, pagã, acho que eu posso usar esse termo, como os cidadãos de Esmirna tinham em tratar os crentes de Esmirna. Nós não podemos ser parecidos com aqueles que não conhecem a Cristo.
Muito pelo contrário, nós devemos ser fiéis, nós devemos nos amar uns aos outros. A carta aos Filipenses, por exemplo, vai falar sobre partidarismos que existiam dentro da igreja e que está trazendo muita discussão, muita divisão entre os irmãos. Isso não pode. A gente não pode trazer essa mentalidade mundana para dentro da igreja. Continuando, a igreja de Esmirna, ela tem uma comparação, um contraste muito forte com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela se vangloriava por ser uma igreja muito rica. E Jesus chama ela de pobre. E aqui, Esmirna, a gente vai estudar um pouco sobre Laodiceia, não vou dar spoilers, mas a gente pode fazer esse contraste. Uma igreja estava sendo chamada era considerada pobre, mas na verdade era muito rica, e uma outra igreja, Laodiceia, ela se considerava muito rica, mas na verdade era extremamente pobre, por causa do seu orgulho. É interessante ver esse contraste e, muito provavelmente, pelas minhas contas, pastor Patrick, eu acho que eu que vou dar essa aula de Laodiceia. Então eu vou tentar relembrar esse contraste com Esmirna, quando nós chegarmos lá na última igreja do Apocalipse. E na sequência, a segunda parte do versículo 9, a gente vê que os crentes em Esmirna estavam sofrendo também com a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Eu queria abrir alguns textos com os irmãos, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2, versículos 28 e 29, diz assim: porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão aqui somente na carne. Aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Queria abrir outro texto também, em Gálatas capítulo 3. Aqui a gente vê uma carta onde o apóstolo Paulo confronta os judaizantes, ou seja, aqueles que estavam querendo trazer elementos do judaísmo para a fé cristã. Capítulo 3, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Filipenses capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. E eu queria, por fim, voltar lá em Romanos, essa aqui é a cerejinha do bolo, lá em Romanos, capítulo 9, Romanos 9, versículo de número 4 ao versículo de número 6. São israelitas. A eles pertence, aqui está falando dos judeus, dos israelitas etnicamente falando, né? São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende a Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. A gente vê na Bíblia que, e aqui a gente vai trabalhar dois pontos sobre esses judeus que a gente vê na carta a Esmirna, que Jesus ele está falando com crentes sobre os judeus, sendo que os judeus estavam perseguindo também os crentes em Esmirna aqui nesse contexto, né? Mas a primeira questão que eu queria trazer, teologicamente falando, é que a Bíblia ela trata no Novo Testamento como os judeus, como uma expressão que denota povo de Deus,
como aqueles que são circuncidados no coração. A gente vê isso aqui. Não se trata de uma questão étnica mais, porque a gente vê em Efésios capítulo 2 e capítulo 3 que Jesus, ele converge para ele todas as coisas, e o mistério é que Jesus, ao fazer isso, ele fez de dois povos um só, e que esse povo agora é a igreja. É a igreja. Os judeus, nação mesmo, eram sombra daquilo que a igreja é. Lembra quando a gente fala sobre escatologia? Que escatologia está envolvendo não apenas a segunda vinda de Cristo, mas o cumprimento escatológico já na primeira vinda de Cristo, as realizações da promessa na igreja, e isso perpetuamente. O povo de Deus é a igreja, os judeus, os israelitas são, de verdade, é aquele que confessa a Jesus. É uma expressão para ilustrar, como se fosse uma metáfora, para dizer que quem é israelita de verdade é quem crê em Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, vai falar dessa forma. Que veio da nação de Israel, até mesmo Jesus veio da nação de Israel, mas nem todos são de Israel, são de fato israelitas. O porquê que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Porque no capítulo 9 ele vai falar sobre eleição, vai falar sobre quem Deus escolhe desde antes da fundação do mundo. O capítulo 10 vai falar sobre a pregação do evangelho. No capítulo 11 ele vai se remeter à nação de Israel ao falar que os israelitas, nação, não foram excluídos disso. Muito pelo contrário, eles também estão debaixo dessas mesmas promessas. Eles podem fazer parte da igreja também, mas não porque eles são judeus, mas porque eles creem em Jesus. A gente viu isso lá em Gálatas. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais pobre, não tem mais senhor, não tem mais servo, não tem homem nem mulher, porque todos agora, aqueles que creem em Jesus, são feitos como um. E é importante ver isso, porque esse consolo que Jesus está trazendo aqui para a igreja de Esmirna é que também existem crentes que não ajudam. Tem crentes que estão ali, são nominais, e que estão ali graçando com o mundo. Mas também num contexto próximo, muito provavelmente a gente não tem a gente não pode afirmar categoricamente, mas existe muitas evidências de que existia uma comunidade judaica em Esmirna, né? E ao se referir dessa forma, Jesus ele está falando assim, ó, atentai, tem gente que me segue, mas não é meu povo. Mas num contexto próximo a gente pode entender que esses judeus existe uma possibilidade de ser literais. Onde os judeus que habitavam em Esmirna, eles também participavam da influência da cidade. Cogita-se de que os judeus eles doavam 30 anos de salário para deixar a cidade bonita, nesse contexto. Então eram pessoas que eram extremamente influentes na cidade. O judeu ele sempre foi muito bom, foram ótimos comerciantes, desde sempre. Desde sempre. E numa cidade portuária, como Esmirna, é normal que se pense que os judeus também exerciam alguma influência econômica nesse aspecto, né? Então, existia então ali a faca e o queijo na mão para os judeus. Eles se davam bem com a cidade, existiam cristãos ali que eram tratados como seita do judaísmo, pronto. Eu vou exercer a minha influência para perseguir quem eu acho que é meu inimigo na fé. Porque eu sou povo de Deus. Eu tenho a sinagoga de Deus aqui. E o que Jesus fala aqui? Eles blasfemam, se declarando judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Eles não adoram a mim. Eles adoram o diabo. Eles adoram o diabo. Eles estão perseguindo o povo de Deus. Porque os inimigos de Deus, eles são influenciados sim pelo diabo. Com certeza. Com certeza. A gente vê isso ao longo de toda a história. Satanás odeia a igreja, não é verdade? E a gente vê que já no versículo 10, Jesus ele vai fazer uma promessa difícil aqui para Esmirna, para os crentes em Esmirna, que eles vão ter que passar por sofrimento. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai sofrer, mas não tenha medo disso, não tenha medo disso. Então, a gente vê aqui que Jesus, em outras versões da Bíblia, a gente vê que Jesus ele fala aqui de tudo que você vai passar, de tudo que você vai sofrer. Jesus ele fala, ele demonstra que ele é aquele que está em pleno controle de toda a situação. Situação boa, situação ruim que os crentes estão passando. E é claramente aqui a gente vê que esse sofrimento é até mesmo uma seta que o próprio diabo pessoalmente está tentando contra essa igreja. Porque o texto diz:
Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. A gente vê aqui claramente uma batalha espiritual entre a igreja e o diabo. A gente vai trabalhar mais teologicamente isso lá em Apocalipse 12. Eu já citei algumas vezes aqui em algumas aulas sobre como o dragão ele persegue a mulher, né? E de que isso é de como Satanás, estando derrotado, porque ele não conseguiu acabar com o descendente da mulher, que é Jesus, ele agora, na sua fúria, ele agora persegue a mulher, persegue o povo de Deus, a igreja, né? A figura da mulher é isso, né? Então, a questão aqui é de que existe uma relação entre a prisão e a morte, né? Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, a prisão e a morte aqui são praticamente sinônimos nesse contexto, praticamente sinônimos. Não apenas por causa do martírio, de morrer na espada, literalmente, mas o tempo em que as pessoas ficavam presas levava à morte. Levava à morte. Normalmente os prisioneiros da prisão eles morriam de fome, ou eles morriam de peste, né? Ou eles morriam de lepra. E se eles passassem por tudo isso, no final eles morriam na espada. Ou seja, era praticamente sinônimo de morte ser preso. E aqui Jesus ele dá um prazo, né, 10 dias, a gente vai ver um pouco melhor, a gente já tratou isso na nossa primeira aula dessa série, sobre alguns números, e o número 10 aqui, ele tem um significado de um tempo certo. Né? Ele é uma unidade decimal que diz completude. Não da mesma forma como o número 7, que diz respeito a coisas espirituais, mas o número 10 aqui, ele está relacionado, ele é um número simbólico que expressa uma completude de período de sofrimento, mas que não é longo, não é um tempo muito longo, mas também não é curto. Mas ele é completo e ele tem fim. Ele não é um número 1000, por exemplo, que a gente vai ver, que também segue essa mesma linha decimal, que é 10 vezes 10 vezes 10, é 10 ao cubo, né? 3 vezes o 10. E ali a gente vê que tem um porquê do número 10 ser tão forte aqui. Aqui, o número 10 ele é um tempo curto, curtíssimo. Certo, completo, que não é como é que pode dizer? Não é subjetivo o seu fim, mas que ele tem prazo de validade. Não são 10 dias literais, muito provavelmente aqui. Né? Então, essa tribulação da hostilidade de Satanás, de tacar as pessoas na prisão, né? Das pessoas serem colocadas à prova, era um tempo muito curto, mas certo de que ia acontecer. É por isso que Jesus fala, sejam fiéis até a morte. Sejam fiéis até a morte. Então, a coroa da vida aqui expressa como ela faz um contraste com a coroa da vida, com a coroa que Esmirna carregava diante dos seus edifícios, de como eram construídos esses edifícios e de que isso parecia ser uma coroa, a cidade ser uma coroa, até mesmo ao ponto de ser chamado de coroa da Ásia, né? Então Jesus ele está trazendo aqui a ideia de que a verdadeira coroa é a coroa da vida, a coroa que é a recompensa da fidelidade. Vocês estão vendo os esmirnienses, os cidadãos de Esmirna sendo fiéis a Roma e sendo chamados de coroa da Ásia? Eu estou falando para vocês, sejam fiéis até a morte, fiéis a mim até a morte. E eu vou dar a verdadeira coroa para vocês, que é a coroa da vida. É nesse aspecto que Jesus está trazendo o contraste da realidade com o sofrimento daquela igreja que era pobre diante de uma cidade extremamente rica, mas que na verdade eles eram ricos e eles carregavam a verdadeira coroa e que na verdade eles eram fiéis de verdade. Eles eram mais fiéis que a cidade de Esmirna, a coroa era infinitamente melhor do que a coroa de Esmirna e que a sua riqueza era infinitamente superior à riqueza de Esmirna. Então a gente vê esse contraste que Jesus tem dado. Então a igreja, Jesus está falando aqui que a igreja ela é vitoriosa. A igreja ela é vitoriosa. Ela aguenta a tribulação, ela é hostilizada pelo diabo, mas que no final ela é vitoriosa. E
o versículo 11, ele fala sobre o vencedor, né? O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aqui Jesus está falando com as igrejas, porque essa carta, a carta do Apocalipse, ela saiu de Pátimos, ela foi para Éfeso, depois ele foi para Esmirna, depois ele foi para Pérgamo, depois foi para Tiatira, depois para Sardes, depois para Filadélfia e depois para Laodiceia. Era uma carta circular, ou seja, todas as igrejas estavam sabendo dos problemas de cada uma. Todas as igrejas estavam sabendo onde uma estava acertando, a outra não. Então, por isso que Jesus ele conversa, ele está falando com as igrejas. Olha, vamos dar um exemplo. Pérgamo, vocês estão vendo Esmirna lá? Eles estão sofrendo. Lá tem uma sinagoga de Satanás. Eles estão sofrendo por conta disso. Mas olha só o quanto eles são fiéis. É por isso que eu também estou falando com vocês, Pérgamo, que vocês precisam ser vencedor, e o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Era uma mensagem também para as outras igrejas. Todas essas mensagens são mensagens para todas as igrejas. E aqui, talvez você se pergunte, o que seria essa segunda morte? A gente vai tratar isso muito em Apocalipse, capítulo 20, né? A gente vai ver lá que tem a primeira ressurreição, a gente vai ver lá que tem a segunda morte, né? E aqui, se tem uma segunda, logicamente tem uma primeira, né? Correto? Tem uma primeira, no mínimo tem uma primeira morte aqui, né? E a gente vai entender que essa segunda morte, a gente vai ver em Apocalipse 19, Apocalipse 20, 21, que é o lago de fogo, a morte eterna, a segunda morte, né? E que a primeira morte a gente pode claramente se referenciar como a morte física, a morte que aqueles cristãos estavam experimentando, né? A morte de serem tiradas suas próprias vidas, mas de não perder a salvação. A vida pode ser tirada, a perseguição ela pode vir, mas a vida eterna dos crentes em Esmirna estava garantida. Não importa. Jesus ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas que vive. E que ele é o primeiro e o último. Tem um porquê Jesus está falando sobre isso. Jesus ele está falando, vocês não vão experimentar a segunda morte, porque vocês são santos, vocês não são ímpios. Vocês são fiéis. E a identidade, o DNA do verdadeiro crente é a fidelidade. É a fidelidade. Um filho de Deus, ele expressa a sua filiação através da sua fidelidade. Fidelidade. A segunda morte é essa separação eterna de Deus, né? Então, os santos, nós, igreja, nós podemos sofrer essa morte física. Como diz o presbítero Silvano, nós não sofremos perseguição. Ainda não. De uma forma muito subliminar, a gente sofre. Por questões ideológicas, nós sofremos. Por questões até mesmo de fé, nós sofremos, né? Mas nós precisamos ser fiéis. Eu sei que num contexto onde nós vivemos de igreja não perseguida, como os esmirnienses aqui, é muito mais difícil compreender a profundidade disso. Mas nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos. Porque isso pode acontecer. A gente vai ver que Jesus ele reina com a sua igreja. Com a igreja triunfante, que está com Jesus, que está no céu com Jesus, está no paraíso com Jesus. Mas Jesus também reina com a sua igreja militante, que somos nós aqui. Que não experimentamos nem a primeira morte ainda. E se Jesus e pedimos para que Jesus volte, para que a gente não experimente a primeira morte também, né? Para que a gente viva com Ele para sempre. Por mais que a gente experimente a primeira morte, a gente vai viver com Jesus para sempre. Porque nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem o diabo, que é apresentado aqui, que atenta contra a igreja, que coloca as pessoas na prisão e que colocam na beira da morte, nem o diabo nos separa do amor de Deus. A gente vê isso em Romanos 8, não é verdade? Nada nos separará do amor de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que esses crentes, eles estavam sendo hostilizados no seu contexto social. Eles estavam perdendo seus empregos por causa da sua fé. Eles estavam perdendo suas propriedades por causa da sua fé. E eles viam isso como nada. Como nada. Ao lado do que, ao comparar com a coroa da vida. Do que seguia Jesus.
Será que a gente está pronto para isso? Esmirna é uma das igrejas que recebe só elogios. Só elogios. A gente não pode olhar para um texto como esse e falar assim, isso foi válido para a igreja que sofreu perseguição lá, ou para as igrejas que estão sendo perseguidas hoje. A gente precisa olhar para um texto como esse e se colocar no lugar e fazer uma autorreflexão. Nós estamos vivendo um cristianismo sem sacrifícios? Nós estamos vivendo um cristianismo sem sofrimento? Nós estamos vivendo um cristianismo sem cruz? Nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo um cristianismo eficaz nesse mundo? Nós estamos vivendo um cristianismo real ou que é só uma ilusão? Porque é muito... Convenhamos, irmãos, eu já falei isso algumas vezes e eu volto a repetir. O cristianismo não é um código de ética e moral. É muito conveniente seguir algo que pode te trazer apenas benefícios. Quem não quer isso? Quem não quer seguir algo que só te traz benefícios? A gente vai ver que o contraste de Esmirna, eu já trouxe aqui, é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja extremamente assim, que só queria viver dos benefícios. Somente disso. E que só recebe paulada. A gente vê esse contraste muito forte. O sofrimento, ele é bom. O sofrimento faz parte da vida cristã. A gente vê os apóstolos falando, a gente vê Jesus falando que nós estamos vivendo por causa dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos aqui por causa daquilo que Jesus fez. Que sofrer por Cristo é um privilégio. De que sofrer por Cristo é uma bênção. Mas quantas vezes nós nos omitimos a nossa fé? Quantas vezes nós somos crentes só aqui no domingo? Excelentes crentes. Excelentes padrão dos fiéis, no amor, no procedimento, na fé, na pureza e na perseverança. Nós somos padrão dos fiéis. Só aqui. Que graça tem isso? Que testemunho tem isso? Nós vemos os nossos irmãos em Esmirna, e aqui eu falo irmãos porque eles são nossos irmãos na fé, recebendo as promessas do Senhor Jesus Cristo. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Será que nós estamos prontos para viver o cristianismo ao ponto de morrer por ele? Será que nós estamos aqui porque ainda não sofremos isso? Eu não estou falando que a gente tem que sofrer, a gente tem que ser martirizado para isso. Não estou falando isso. Mas e se chegar? A gente vai apostatar? Porque, infelizmente, meus irmãos, isso num contexto muito próximo da gente, a gente passou alguns anos aí pela pandemia, e quantos crentes voltaram para a igreja depois disso? Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que não voltou para a igreja. Eu não estou falando da igreja do Tarumã apenas, estou falando do modo geral. Ou que começaram a relativizar o convívio da igreja, a fidelidade para com Jesus, a partir de momentos difíceis. Os nicolaítas, Jesus ele fala claramente que ele odeia a igreja de Éfeso, né, que esse elogio a Éfeso está atrelado a isso, né, de que as obras dos nicolaítas eram tipo assim, não, adora o imperador por enquanto, adora, fica de fachada, não tem problema, né? Depois você se arrepende, depois você volta para a igreja, pede perdão por seus pecados e está tudo bem. Somos salvos pela graça, não é verdade? Isso é uma mentira. Isso é artimanha de Satanás contra as nossas vidas. É muito conveniente nós passarmos por sofrimento e aderir só para escapar, como se fosse uma estratégia. Nós mentimos para nós mesmos dizendo que não, isso aqui é uma estratégia, só para eu continuar depois adorando a Jesus. E se for esse o momento para que Jesus está provendo na sua vida, no seu trabalho, diante de propostas que são contrárias àquilo que Deus ordena, na faculdade, diante também das propostas que são oferecidas, né? Os familiares, muitas vezes familiares são pedras de tropeço na nossa vida, né? Que não conhecem a Cristo e que só quer ter convivência se você não deixar de ser crente.
Nós sofremos os nossos próprios martírios, o nosso próprio testemunho nos nossos contextos. Mas o quão fiéis nós estamos sendo? Será que nós estamos ao ponto de até mesmo experimentar a morte? Ou até certo nível? Até aqui eu vou. Até lá, ixi, já não sei. Nós precisamos ser fiéis. E ser fiel não é parcial. Não é algo que você negocia. Jesus, Ele é a prova disso. Jesus, Ele é o testemunho disso. A gente vai ver nas próximas igrejas que Jesus, Ele se apresenta como a fiel testemunha. A fiel testemunha. E por que Jesus se apresenta assim? Porque nós devemos olhar para Cristo como aqueles que testemunham até a morte, porque testemunha em grego é martíria, daí que vem a palavra mártir, né? A ponto de morrer por aquilo que você crê. Uma das coisas que dizem que o cristianismo é verdadeiro é porque se fosse uma mentira, ninguém morria por ele. Os apóstolos não teriam morrido, cerrado ao meio, crucificado, decapitados. Eles não teriam morrido por uma mentira. E se nós professamos que a palavra de Deus, que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, por que nós devemos cogitar em negociar esses princípios, negociar a nossa vida com Cristo? Não há promessa para uma vida fácil nas Escrituras, a gente sabe disso. A perseguição, ela está à nossa volta. E muito provavelmente isso nos próximos anos vai aumentar. A gente está vendo para que lado que o mundo está indo. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. E a gente precisa permanecer fiel. A gente precisa ser rico, como a igreja de Esmirna é. A igreja de Esmirna era uma igreja rica. E nós precisamos ser ricos como elas. Na fidelidade. Em receber essa coroa da vida. A igreja de Esmirna, ela encarou esse privilégio de sofrer por Cristo. De sofrer por Cristo. O privilégio para Esmirna era ter um templo ao imperador. O privilégio para os crentes em Esmirna era sofrer por Jesus, até a morte. Sendo ridicularizados, sendo confiscados, sendo humilhados. Esmirna é a igreja fiel, que nós, igreja do Tarumã, precisamos ser. Nós precisamos também ser a igreja que quer o primeiro amor também. Nós precisamos ser a igreja fiel também, como Esmirna é. Amém? Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário que os irmãos possam ter? Esse é um momento para que a gente possa estar refletindo um pouco mais. Algum comentário? Alguma pergunta? O Henrique, lá atrás, por favor, amor. O Henrique, lá. Bom dia. Eu só gostaria de fazer um comentário, né? Quando a gente vê a respeito da igreja de Esmirna, e o Narciso frisou bastante isso a respeito da perseverança, né? E hoje a gente vive um tempo que as pessoas elas têm muita dificuldade em perseverar, né? O ser humano, por natureza, ele vai buscar sempre o conforto. A gente busca o conforto sempre para nós. Raramente a gente quer sair da nossa zona de conforto. E a Bíblia ela vai nos mostrar de várias formas que o cristão ele precisa perseverar. A gente pega a respeito de Israel no deserto, a gente pega a respeito de José, e a gente vai ver vários exemplos a respeito de perseverar e não desviar do alvo. E quando a gente pega Romanos aqui, e o próprio capítulo de Romanos, ele vai falar a respeito disso, né? Romanos 5, versículo 3 e 4, e o 5 ele vai falar assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo do que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
Perfeito. A gente vive no contexto século XXI, né, de uma idolatria do bem-estar. Nós queremos o bem-estar a todo momento. E a gente vê que a chamada para a vida cristã não é o bem-estar, mas é da negação. Tome a sua cruz e me siga. Esse é o chamado do cristianismo, né? E eu não estou falando aqui que o bem-estar é algo ruim. Muito pelo contrário, nós precisamos disso, isso é uma coisa boa. Mas nós não podemos viver por isso. Nós não podemos achar que nós fomos chamados por Jesus para vivermos agora no bem-estar. Muito pelo contrário, nós somos chamados para estarmos sofrendo junto com Cristo. Isso é um privilégio. E é isso que traz vida. É um paradoxo isso, né? É a contramão total do que o mundo ensina, né? Então nós não podemos ser uma igreja que não considera os sofrimentos de Cristo na nossa vida. Uma coisa que eu sempre ouvi desde quando eu era criança: se você está muito bem, muito tranquilo, quer dizer que o teu cristianismo tem alguma coisa errada. Porque não é normal para um crente ficar tranquilo a todo momento. Talvez um período de tempo, né? Mas a todo momento quer dizer que você ou não está ouvindo o que a palavra de Deus nos ensina, ou você não está exercitando isso, ou você não está vivendo Cristo na sua vida. Porque Jesus, ele prometeu isso. Me odeiam, as pessoas me odeiam. Eles vão odiar vocês também, porque vocês são meus discípulos, sabe? Então nós precisamos demonstrar o quão discípulos de Jesus nós somos, mesmo que isso custe a nossa vida no momento mais extremo. Beleza? Mais alguém? Algum comentário? Tudo certo? Então vamos orar? Queria pedir para o presbítero Paulo nos conduzir em oração, para a gente estar encerrando este momento, a fim de nos despedirmos. Pai, nós somos gratos pela alegria de estar diante do Senhor, por termos a alegria de poder se reunir com a Tua igreja para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. E que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Tarumã, e que nós, Pai, na nossa vida, possamos viver esse desejo, ó Pai, de ser uma igreja realmente totalmente dependente do Senhor. Uma igreja que, através de todas as dificuldades que atravessamos, possamos entender que tudo isso é o Senhor quem faz com que aconteça. E que possamos entender que, através dessas dificuldades, o Senhor nos dará a vitória. Porque nós queremos confiar e acreditar sempre no Senhor. De que é o Senhor quem dirige as nossas vidas, de que é o Senhor quem dirige tudo aquilo que acontece, porque o Senhor é soberano, ó Pai, sobre todas as coisas. Por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, a vida da nossa igreja. E muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco em todo momento. Continua a nos abençoar neste domingo, guiando e amparando as nossas vidas, os nossos lares e a vida da nossa igreja. Para que hoje à noite, Pai, possamos estar aqui pronto a continuar a Te louvar, Te adorar e exaltar o Teu santo nome. Fica conosco, nos abençoando e cuidando de nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então que Deus assim nos